Protagonistas, sejam bem-vindos a mais um encontro online. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante e comum a todos os protagonistas, que é um pouco das ferramentas que a gente precisa estar sempre utilizando, porque elas vão auxiliar esse caminho, esse processo para alcançarmos os resultados, né? São assuntos que, para algumas pessoas, não são novos, né? Por exemplo, os alunos da primeira turma, todos já viram, de uma forma ou de outra, essas ferramentas, algumas delas. Quem é da segunda turma ainda vai ver com mais profundidade um pouco mais para frente, mas, ao mesmo tempo, são temas que são muito importantes porque eles são recorrentes. São os temas em que a gente precisa ter mais disciplina para utilizar. Portanto, sempre voltar a eles, esclarecer sobre eles, pegar o feedback de vocês com relação ao uso, as dicas, as dificuldades. É para isso que a gente tem hoje aqui, para falar das ferramentas que vão te ajudar a chegar e a atingir os resultados. Paola, dá aí o seu bom dia aí, bem-vindo para o pessoal. Bom, pessoal, fico feliz, então, nós estamos aqui nesse nosso encontro, um encontro importante, porque nós estamos finalizando um ano e começando aí preparar um 2018 incrível, e para isso é importante entender e usar essas ferramentas. Então, hoje a gente vai falar aí um pouco de cada uma delas. Quem já preencheu vai ter oportunidade de fazer uma revisão, quem não preencheu ainda, pôr a mão na massa para alcançar o resultado, precisa preencher essas ferramentas básicas aqui. Pessoal da turma 2, ao longo deste mês, nós vamos estar trabalhando mais detalhadamente em cada uma delas. Então, vamos lá, Marcelo, passando aqui. Então, só trouxe aqui de novo para reforçar, né, a apresentação aqui da Cláudia e do PC, que fazem parte da nossa equipe, estão sempre interagindo e acompanhando cada um de vocês para a gente garantir o atingimento desse resultado. Temos essa grande novidade, né, Marcelo? Você quer contar dessa novidade? Quero falar também só ainda sobre a equipe, né? Sobre reforçar a nossa confiança nessas pessoas, né? São pessoas com quem a gente já trabalhou outras vezes, não são pessoas que a gente está conhecendo agora, né? É claro que, como o negócio é novo, né? Os protagonistas aí não têm nem 6 meses, né? Vocês sabem que a gente, às vezes, não tem todas as respostas na ponta da língua. Eles estão chegando e também não sabem, são perguntas que às vezes a gente não sabe, mas a gente está muito comprometido e confiante de que eles são as pessoas certas para estarem conosco aí nesse processo de crescimento do programa para 2018, agora com 2 turmas em paralelo. Para o ano que vem a gente vai ter mais pessoas ainda e eles vão ser pessoas importantes para nos chegar a chegar lá, porque é muito importante você saber que qualquer empresa de sucesso, ela precisa de uma equipe. Não precisa ser necessariamente pessoas que vão ser full-time, que vão trabalhar no mesmo ambiente, mas o ato de ser uma empresa é você conseguir fazer com que outras pessoas te ajudem a alcançar os resultados, e a gente está muito feliz aí com as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Então, uma desses reforços, né, foi o PC ter vindo para nos ajudar, para a gente estruturar o caderno técnico dos protagonistas. E isso para a turma 1 é uma novidade, né, é algo que é muito bacana, que a gente percebeu a necessidade de compilar, de organizar numa forma estruturada as ferramentas que a gente vai estar utilizando. A gente já tem uma versão preliminar, né? Eu peço aí que a Cláudia coloque no chat o link direto para que as pessoas possam pegar já, né, esse caderno, porque é muito legal que eles possam estar tendo esse primeiro contato, que é o mapa, como a gente está chamando, do protagonista de sucesso. E muitas dessas ferramentas que a gente vai estar vendo, elas já estão organizadas com referências dentro desse caderno. Paola. Então o link, né, que a Cláudia vai pôr no chat também, é bit.ly/caderno técnico. É isso aí. Acessando isso, você já consegue fazer o download do caderno em PDF. Essa é a primeira parte, a gente já está trabalhando no caderno completo, que vai ser lançado em janeiro, né, mas a gente decidiu lançar já essa versão inicial para que vocês possam ter de uma forma
organizada esse trabalho, né, e essas ferramentas e referências para poder chegar lá. Né? Então, estamos muito felizes em poder oferecer para vocês mais essa ajuda nesse processo de construção. E ele tem várias ferramentas, a Paola vai dar aí já início para que a gente possa falar de algumas delas, que é o nosso objetivo de hoje. Né? E tem uma ferramenta que ela é fundamental, e eu acho que é fundamental a gente dizer assim, pessoal, essas ferramentas que a gente traz não são bullshit. Sabe? Não são para ganhar nota, não são de uma forma teórica, porque precisa ser feito. Não, elas são as ferramentas que hoje são mais importantes para conseguir fazer com que o negócio tenha uma sequência lógica. A gente ouviu aqui na parte introdutória a fala da Janete, a fala da Marina, certo? Que elas dizem assim, eu quero estruturar um negócio para que eu possa chegar lá. Quer dizer, elas precisam passar por todo um processo. E esse processo tem ferramentas que têm uma sequência lógica. Né? E essa sequência começa, na nossa opinião, dentro do programa, com o Círculo Dourado. Né? O Círculo Dourado, ele é uma ferramenta que o Simon Sinek compilou a partir de outras referências, né? E ele conseguiu simplificar de uma forma visual, né, 3 círculos. Né? E esses 3 círculos, eles são fundamentais, e se vocês forem ver o vídeo que a gente colocou lá, que tem no caderno, ou que forem buscar no Google, vocês vão ver que as empresas mais tradicionais, elas começam com o quê, e não como ele deveria ser, que é começar com o porquê. Quer dizer, comece com o porquê. Isso é a fala dele no TED, que deu origem a esse livro, e que é fundamental que você entenda o que te motiva a empreender. Né? Então, lá no vídeo, se vocês forem assistir, ele diz assim, que a Apple, ela tem um porquê, né, muito forte, que é de antecipar o futuro. Não ser conivente com o que tem hoje, fazer com que as coisas sejam diferentes sob o ponto de vista tecnológico. Esse é o porquê da Apple. E aí eles têm um como, que é construir equipamentos, e o que é o iPhone X, é o iTunes Store, é esses computadores super bacanas que eles têm, que são muito fininhos. Por quê? Porque eles têm um propósito comprometido com a tecnologia, e isso faz com que eles tenham produtos que as pessoas compram porque elas sabem que tem um propósito inserido neles. Né? E isso a gente traz, por exemplo, aqui dos próprios protagonistas. Quer dizer, por que a gente criou os protagonistas? Tanto eu quanto a Paola já tínhamos outros negócios, mas a gente tinha um porquê que a gente queria atender, que era de habilitar o potencial empreendedor daquelas pessoas que nos seguem nas redes, que são nossos alunos, que gostam do nosso jeito de ensinar, que a gente não conseguia atender individualmente, porque a gente quer promover a cultura da execução e da inovação. A gente sabe que isso falta muito nos negócios no Brasil, a gente quer dar a nossa contribuição para isso, e a gente quer desenvolver nas pessoas um mindset voltado para resultado. Quer dizer, esse é o nosso porquê dos protagonistas, que tem muito a ver com o nosso propósito de vida. Se vocês acompanham as lives da Paola, né, se vocês acompanham os textos que eu tenho, né, os livros que eu já escrevi, isso é recorrente, quer dizer, porque é uma coisa que tem a ver com o nosso porquê, é por isso que a gente existe. Então a gente criou o quê? Um programa de aceleração com as melhores práticas traduzidas de forma simples e aplicável, e 100% online, porque a gente queria que as pessoas, principalmente do interior do Brasil, também pudessem acessar um conteúdo que muitas vezes está disponível mais aqui em São Paulo, em Curitiba, no Rio, nos grandes centros. E o que a gente faz? A gente faz encontros online que podem ser revistos ou ouvidos, a gente faz traz os melhores mentores, como vocês estão acompanhando aqui, como a gente vai ter, trazem ferramentas que fazem a diferença como essas, e uma metodologia simples e efetiva. Então, esse é um exemplo do Círculo Dourado em ação. Né? Quer dizer, é isso que nos motiva. Né? E a gente está propondo que vocês tenham esse exercício muito claro. Por que a empresa de vocês existe? Por quê? E não dá para dizer que é para ganhar dinheiro. Nenhuma empresa, se você botar aqui para ganhar dinheiro, você provavelmente vai fracassar muito rapidamente, porque são inúmeras as dificuldades. E a motivação de ganhar dinheiro você pode conseguir tendo um emprego,
com empréstimo, fazendo coisas que às vezes não são as melhores, mas quer dizer, você tem formas de fazer esse porquê. Quer dizer, então você tem que entender aquilo que te motiva, como você faz e aí o que você faz, né? Então, esse é o primeiro exercício aí que eu deixaria a comentários para a Paola, para o PC, ou para qualquer protagonista que já fez ou que está com dificuldade, para que a gente possa estar tendo tempo de repassar essas ferramentas, que, como eu falei, a gente vai passar por todas elas, a gente vai voltar nelas nos encontros de acompanhamento, vai mandar material complementar, porque são coisas que a gente precisa repetir e revisar continuamente para poder alcançar os resultados que a gente deseja. Então, assim, o que eu acho importante primeiro, então a gente criou aqui a ferramenta no PowerPoint. Se vocês quiserem, vocês sabem, vocês conseguem baixar na plataforma em PPT e pode usar o próprio slide para montar o seu círculo dourado. Vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, são links complementares de textos que ajudam a você entender como preencher esse exercício. Ele é um exercício simples, mas ele não é fácil de fazer, porque a gente não tem o costume de se perguntar por quê? Qual que é o verdadeiro significado pessoal para eu estar começando esse negócio ou fazendo esse negócio? E às vezes até a gente não se pergunta qual que é o significado do meu propósito de vida. Eu tenho feito várias lives falando sobre Ikigai, que é um conceito onde você consegue, na essência, trabalhar com algo que seja o seu significado pessoal. E alguns protagonistas têm mandado mensagem com dificuldade de preencher o círculo dourado. Eu sei que ele não é fácil, mas o único jeito de você aprender é começar a colocar no papel, porque aí as ideias começam a fluir, vai ficando mais fácil de preencher. PC, você queria contribuir com alguma sugestão, alguma ideia? A Cláudia quero sim. Então vai, pode ir. Quero sim. Eu só quero falar de algo importante que talvez para muitos protagonistas aqui presentes possa parecer, digamos, algo novo, porém quebrando um pouco do que foi ou possa ter visto no passado. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando você limita o propósito do seu negócio, os valores do seu negócio, a esses 3 pilares, por quê, como e o quê, você está otimizando um fator que é determinante hoje na vida de qualquer empreendedor, empresário, protagonista, qualquer pessoa, que é o tempo, o fator tempo. Por isso a importância que deve ser dada ao círculo dourado, tá? Então só era essa relevância que eu gostaria de dar, essa contribuição que eu gostaria de dar, da relevância relacionada ao tempo. Quando você consegue encarar e resumir, entre aspas, o modelo do seu negócio em cima desses 3 pilares, você consegue perceber isso de forma muito mais rápida e, se percebe de forma muito mais rápida, consegue agir de forma mais rápida. E aí você pode dar um passo à frente do seu concorrente ou daquela intenção que você está querendo dar. Tá? Só era essa contribuição. Se a gente for recuperar a fala do Pedro Weingartner, que quem não ouviu, por favor, ouça, né? A chave da execução de sucesso é dizer não para algumas coisas. Exato, né? Marcelo. E o círculo dourado ajuda a dizer que aquilo que não está em sintonia com o seu porquê, que não está com o seu como, nem com o que você vai fazer toda a diferença. E eu tenho certeza que protagonistas como o Rodrigo, que estão aqui nos ouvindo, né, e que a gente, na entrevista de admissão dele dentro do programa, né, a gente falava sobre a importância do foco, né, de que muitas vezes a gente querendo fazer muitas coisas que são muito bacanas, é ótimo, né, mas isso acaba atrapalhando para que a gente chegue nos resultados que a gente quer. E a gente está realmente comprometido, né, em chegar lá, e esse aí é a primeira ferramenta que a gente gostaria de hoje revisar ou apresentar, né, tanto faz, tem gente que já conhece, a Fernanda eu sei que já usa, inclusive com os clientes dela, é uma pena que ela não possa estar falando,
falando, porque ela é uma consultoria empresarial lá de Cuiabá, né, que a gente trabalhou juntos no Sebrae. A Fernanda era funcionária do Sebrae do Mato Grosso, e ela hoje utiliza essa ferramenta. Esses dias eu vi no Instagram dela, ela fazendo um workshop com os clientes, usando o Círculo Dourado, e depois ela pode comentar, por favor, lá no post, a experiência que ela está tendo com relação ao uso dessa ferramenta, porque ela pode também ajudar, né? E acho que o que a Paola falou com relação à dificuldade, gente, eu dou aula sobre Círculo Dourado já, sei lá, há 3 anos, né? Várias turmas por ano. Tem que fazer. Faz em 5 minutos, né? Depois você vai melhorando. Né? Não fica achando que é um monstro, que você não sabe escrever o que é porquê. Faz por hipótese. Né? A gente vai ter um encontro agora em janeiro sobre Design Thinking, né, que vai falar sobre a importância da experimentação. Faz lá em 5 minutos. Depois você olha, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Não te tortura com aquilo, eu não sei o que eu vou escrever. Não, gente, o papel aceita tudo. Coloca a primeira versão e vai lá e depois você vai trabalhando. Então vamos lá para o Canvas, Marcelo. Legal, o Canvas aí é um assunto que eu acho que muitos de vocês já conhecem, eu acho que a gente não precisa se prolongar muito nele, né? A gente tem muito material, bastante... vocês sabem, muitas pessoas sabem, eu e a Paola, nosso primeiro negócio, entre aspas, juntos, nossa primeira iniciativa, é uma entrevista que é um sucesso dentro do YouTube, que ensina as pessoas a falar. Ontem, no diagnóstico com a Janete, ela me disse que fez o Canvas dela assistindo essa entrevista, mesmo antes de entrar no Protagonistas. Então, o Canvas é um modelo, né, de 9 blocos, muito simplificado, né, qualquer pessoa pode fazer, né, dentro do trabalho que eu fiz para o Sebrae com o Canvas, eu fiz muito trabalho com MEI, com piscineiro, com jardineiro, com pessoa que cortava grama, né, vendia pipoca na rua, né, e todas essas pessoas aprenderam a fazer o Canvas. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui vai conseguir fazer, e o Canvas não é uma coisa que deve ficar na parede lá, parado. Ele é um organismo vivo, né, em que a gente deve estar sempre atualizando, né. O nosso próximo encontro vai falar sobre planejamento para 2018, e o Canvas é um dos aliados para isso, porque ela permite dizer, agora eu vou trabalhar, começar a vender por esse outro canal. Agora a Marina vai começar a atender esse tipo de cliente por Skype e não mais presencialmente como ela fazia antes. Agora eu vou ter um curso online que vai falar lá sobre a coisa que o Rodrigo, por exemplo, pode fazer dentro do inglês. Quer dizer, é o Canvas que vai te mostrar quais são as opções para constituir aquilo que é fundamental, que é um modelo de negócio que funciona. É algo que vai fazer com que seja realmente uma empresa, quer dizer, tem um jeito de adquirir cliente, um jeito de atender, um jeito de cobrar, um jeito de entregar, tem parceiros que ajudam, tem custos que são controlados, quer dizer, é ali que a coisa funciona. E ele, no papel, ele é um aliado para a gente poder visualizar, mas a importância do Canvas é ele fazer o negócio funcionar de fato, né? É a gente ver na prática como que ele pode funcionar, e é por isso que ele é a segunda dessas ferramentas que a gente vai ver hoje. Inclusive, gente, eu pus aqui o link para vocês baixarem a cartilha do Canvas. Tem aí em PDF que você pode imprimir. A Janete mandou imprimir, inclusive, num material mais resistente que ela pode usar e reusar com post-it. Todos esses links, se você acessar a plataforma, no canto direito, quando você vai abaixando, você vai ver que lá tem todos os PPTs, as apresentações em PowerPoint, em PDF dos nossos encontros, os anexos, mas eu pus aqui só para facilitar. PC, você quer falar aqui alguma coisa? Só reforçar que o Canvas ele é seu, ele é do seu negócio. Então, quando você estiver pesquisando, já caiu muito nessa questão, muitos empresários já caíram na questão de buscar referências do modelo de negócio. Por exemplo, eu tenho uma escola de inglês, eu vou buscar um Canvas da escola de inglês. E ele conseguir lá o Canvas que foi construído com outro mindset, com outra pessoa, com outro pensamento, com outro propósito, com outro objetivo, e faz um copy-colle para o seu e tenta desenvolver aquilo. Cuidado,
cuidado. O propósito do Canvas, do seu modelo de negócio, é seu, tá? E vocês vão construir isso ao longo do caminho que nós vamos seguir aqui. Mas é importante esse start ser dado por você. Por que eu falo isso? Pelas experiências que nós já passamos das pessoas fazerem um copy-colle, no sentido não coeso da palavra, eu vou copiar aqui como estratégia, não. Mas pegar como modelo, como referência. Tenta não entrar nessa linha, porque vocês vão ser melhores assim, tá? Legal. Paola, antes de você passar, eu queria abrir para ver se tem alguém que tem dúvida ou dificuldade sobre o Círculo Dourado e sobre o Canvas, porque esse encontro é para isso, né? Ou quem já fez e como conseguiu, se quiser compartilhar, né, gente? Porque esse encontro é para vocês falarem, não adianta só a gente falar, né? É vocês falando que vai fazer a coisa acontecer. E eu aproveito dizendo a palavra da Fernanda, que não está conseguindo falar, mas ela escreveu aqui, ó, tem usado o Círculo Dourado com frequência e o resultado tem sido revelador. Como mesmo disse a Paola, nem todo mundo sente facilidade, mas tem inclusive conduzido a construção de missão, visão e valores a partir do propósito. Mônica, quer alguma pergunta? Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Seja bem-vinda. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do Círculo Dourado, na parte do porquê, que é a parte mais central. No meu caso, que é a minha escola de japonês online, fico na dúvida do que colocar como porquê. Se eu coloco uma coisa mais específica, por exemplo, fazer com que as pessoas aprendam a falar corretamente japonês para se comunicar, ou se eu coloco uma coisa que é mais propósito, por exemplo, fazer com que as pessoas sejam uma ponte de conexão entre os dois países. Eu fico na dúvida como preencher esse pedaço, que é o começo de tudo. Não sei se deu para entender. Claro, claro. A minha sugestão é, coloca nos post-its todas essas opções. Certo? E depois você vai fazer a junção deles, se for o caso, certo? Exato. E normalmente, Mônica, o porquê está atrelado à razão, à transformação que você quer propor nos seus clientes. E por que ela vai ser importante na vida desses clientes? Então, isso também são algumas perguntas que podem te ajudar a ter aí, a enriquecer esse porquê. Na hora que você chegar no verdadeiro porquê, você vai ver que você sente a segurança e fala, uau, agora eu entendi, é isso. E assim, um outro ponto que é de extrema relevância para você considerar no seu porquê é que valor eu vou gerar e que transformação eu vou fazer. No momento que você tem a resposta para esses dois pontos, o cara vai te pagar. E quando ele começar a te pagar, você vai garantir que você entregou para ele algo bacana. Então vá por aí que você consegue um resultado legal. Então, que eu estou trazendo para o mundo, para os meus clientes, para o mercado em que a gente atua. Né? Se eu faltar e eu não existir, o que vai faltar no mundo que eu estava me propondo a fazer e que outras pessoas não estavam se propondo a fazer? Né? Exato. Janete, por favor. Sim, Menta, por favor, a parte do porquê, o meu propósito, ele é muito fácil, muito bem definido comigo mesmo. Como eu faço? Escrever como eu tenho feito hoje até aqui, as ferramentas que eu uso, a forma que eu trabalho, quais a minha esteira, como eu faço. A esteira é o produto, é o quê? Não é, a esteira não é o... Por quê? Ah, tá. Então a esteira é o quê, certo? E dentro do como eu faço, o que eu preciso passar para vocês é as ferramentas que eu uso, as técnicas que eu uso, o tipo, o que é então nesse como eu faço ou como eu tenho feito? Você tem que exercitar e que você vai poder estar trabalhando de alguma maneira. Quer dizer, se você tem um propósito de empoderamento do empreendedorismo feminino, vou deixar assim para simplificar, e o seu o quê? São as palestras, né? O seu livro, são as suas sessões de coaching, né? Quer dizer, de que maneira é essa ponte que liga uma coisa à outra? Né? Eu acho que você é que precisa exercitar e descobrir aí esse seu como, né? E você deve compartilhar, e você nos apresentando, a gente discute juntos, Janete. Tá bom? Tá, obrigada. Mais alguma pergunta? Podemos seguir.
O pessoal aí da turma 2, da turma 1, quer compartilhar alguma experiência com o uso do Canvas? Não? A Mônica, eu tive a oportunidade de gravar com ela no meu sucesso o Canvas, né? Juliane está com o Canvas aí atualizado, né? Sabe o modelo de negócio. O Canvas, gente, só para a gente falar mais um minutinho aqui com eles para facilitar o entendimento. Se você for ver lá na teoria, só para a gente saber a ligação da teoria com a prática, né? O Osterwalder, que é o cara que criou, a tese de doutorado dele se chama Uma Ontologia do Modelo de Negócio. Esse é o nome da tese dele. Por que ele é uma ontologia? Ele é uma razão de ser. Né? Então, o Canvas, ele é um instrumento maravilhoso para você conseguir, né? Para pessoas, eu falei aí da Juliane, né? Porque ela tem uma equipe, e é muito importante que a equipe dela conheça o modelo dela através do Canvas. Saiba quem é o cliente, saiba qual é o canal, como que entra dinheiro dentro de casa através da venda dos lanches, da sobremesa, dos refrigerantes, né? Quer dizer, saber quais são as estruturas de custo, todo mundo saber o que custa mais, se é a carne, se é o pão, se é o insumo, se é a energia elétrica. Quer dizer, essas coisas fazem com que eles se comprometam para chegar lá, né? Quer dizer, então o Canvas é uma ferramenta que usa para várias coisas, para pensamento estratégico, para inovação, mas também para comunicação de qual é o modelo que vai funcionar, para que todo mundo tenha essa clareza de por onde a empresa está indo, e é por isso que ele é uma ferramenta que a gente aqui é, assim, aficionado e sabe muito bem como a coisa funciona, né? Legal. E eu sei que muitos protagonistas da turma 1, ao fazer o Canvas, eu lembro da Sônia falando o quanto o Canvas ajudou ela a ter uma visão mais ampla do negócio dela. Então, ele é realmente uma ferramenta simples e poderosa. E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Meta Smart. Meta vamos dizer assim, é a direção. Sem meta, vamos dizer, muitas vezes vocês que estão com dificuldade de foco é porque não pararam para escrever uma meta smart. Então, a meta é como a luz lá na frente que dá o norte da direção que a gente está indo. E nós adotamos aqui usar o smart. O que é o smart? São aquelas 5 palavras que nos ajudam a lembrar das 5 etapas para eu conseguir transformar um objetivo numa meta forte, que é o S de específica. Eu tenho que detalhar claramente. Eu quero abrir uma nova unidade. Isso é muito amplo. Você quer abrir uma nova loja em que bairro da sua cidade? Se você souber melhor ainda a rua, quantos metros quadrados vai ter essa loja, o tipo de cliente que você quer atrair nessa loja, você já pode colocar isso dentro desse aspecto aqui do S, do específico. O M é o mensurável. A meta ela tem que ter um número. Porque se eu não tiver um número, eu não tenho como medir para saber se eu estou chegando ou não. Por isso que é tão importante, então, colocar o mensurável, colocar o número. Quanto que eu quero faturar, quanto que eu quero ter de lucro, qual vai ser o investimento dessa minha nova unidade, quanto, vamos dizer, quando que eu vou ter o retorno desse investimento. Então, isso tudo, quando você começa a se perguntar quanto, você começa a ter mais clareza da sua meta. O atingível. Como que você vai chegar lá? E por que eu pergunto é o como? Meta, ela tem que ter um desafio na medida. Tem que estar aquele friozinho na barriga. Não pode ser nenhuma coisa impossível e nem fácil demais. Então, é quando eu sinto que, será que eu vou conseguir? E aí eu escrevo quais são as ações que eu vou fazer para alcançar a meta. As principais ações, eu estou preenchendo o A. O R do relevante. Por que essa meta é tão importante?
Você vê como lá no Círculo Dourado já vai começar a nos ajudar a responder essa pergunta da minha meta Smart. Esse relevante tem que estar ligado ao porquê do Círculo Dourado da minha empresa, ao meu propósito de vida e assim por diante. E muitas vezes esse porquê está ligado à nossa história de vida, está ligado a alguma experiência que a gente teve, às vezes até na infância, que de alguma forma isso desperta um movimento poderoso e forte. O relevante é o que vai te dar força para superar as dificuldades para alcançar a meta. Então, por exemplo, Manuela, quando fala, eu tenho uma meta muito clara de faturamento. Estou aplicando as atividades, mas não estou conseguindo ter o resultado na velocidade que eu quero. Se o relevante não tiver forte, ela desiste da meta. Então, nesse momento, é tão importante você ter clareza do porquê que você está nesse negócio, nesse momento, e qual a importância de atingir essa meta para você e para a sua vida. E o T de temporal, você tem que pôr uma data, dia, mês e ano. Aqui no Protagonistas, a gente trabalha com o período dos 5 meses. Então, o pessoal da turma 1 tem uma meta clara para janeiro de 2018 e o pessoal da turma 2 está começando a pensar e vai escrever a meta clara para maio de 2018. Inclusive, nós temos aqui, ó, esses 2 encontros são encontros anteriores que nós falamos bastante de metas. Nesse 15 encontros, vários protagonistas compartilharam ali as suas metas e isso pode inspirar vocês a escrever de vocês. E eu coloquei, nós temos um formulário para ser preenchido, onde eu vou fazendo algumas perguntas para ajudar vocês a escrever essa meta Smart. Esse formulário está nesse endereço bit.ly/meta-protagonista. Se você faz parte da turma 1 e ainda não preencheu a sua meta, são poucos, grande parte dos protagonistas da turma 1 já preencheu e inclusive recebe na hora uma cópia dessa meta. E o pessoal da turma 2, nós vamos deixar isso como uma tarefa para os 5 de janeiro, a gente quer ver todas as metas dos protagonistas da turma 2 escrita lá nesse formulário. Alguém perguntou? Oi, Marcelo, posso fazer uma pergunta? Deve. Tá. Quando o negócio é novo, como que eu traço uma meta sem eu ter uma base anterior? Ou seja, nós traçamos uma meta aqui para esse primeiro ano, né? Conseguimos atingir tudo mais, mas como que eu consigo traçar uma meta mais... sem ter base nenhuma. Se o negócio é novo, eu não sei. Lógico, o nosso objetivo é faturar muito, né? Ótima pergunta, Marcelo. Me permita, só dar um start, eu acho que o Marcelo continua. A gente vive muito isso com modelos de negócio inovador. Olha para o mercado. Concorda, Marcelo? Sim, não, a gente... Nosso mercado é de 9,6 bilhões. Só que é o seguinte, qual mercado que você quer atingir? Se não tem concorrente... Eu acho assim, a questão às vezes, não precisa ser necessariamente uma meta financeira. Essa é a primeira questão que é bem importante deixar clara. Né? A segunda é você conseguir enxergar as ações que você vai conseguir estar trabalhando, e a Paola daqui a pouquinho vai, porque essas ferramentas elas estão todas ligadas, né? Daqui a pouquinho ela vai falar das pirâmides lá das OKRs, né? Que é do plano de ação. Né? Quer dizer, você vai ter a noção do quanto você vai conseguir fazer durante esse tempo. Né? A Manuela aqui no início do programa, no nosso encontro de hoje, já mostrou que às vezes a gente quer um resultado mais rápido, mas ele não demora, ele demora às vezes para dar resultado. Então, quer dizer, você não adianta também você apressar demais, que você não vai conseguir em 5 meses, em 6 meses fazer tudo. E é essas coisas que vão te fazer você chegar, né? E aí o PC falou do mercado, você pode olhar um pouco o que um concorrente conseguiu fazer, né? Você pode ver o que uma outra empresa conseguiu fazer, o que você conseguiu fazer na sua outro negócio que você já teve, né? Você pode estar trabalhando e você vai ajustando e vai deixando que a meta vá se tornando palatável.
né? Eu que participo de conselho de administração de mais de um negócio, a gente nunca determina a meta numa única reunião. Né? Por quê? Porque você começa a fazer alguns exercícios, vê como pode fazer, né? Dá uma olhada no mercado, porque às vezes você vai começar assim, não, a gente vai conseguir, né? O negócio é novo, eu vou conseguir 10 clientes. Né? Esse ticket médio que eu vou conseguir fazer deles é de R$10. Né? Então, se as coisas funcionarem desse jeito, que é o nosso plano A, a gente vai conseguir fazer 100. Né? Talvez 100 seja uma meta que seja válida, por quê? Porque na tua conta de padeiro, você acredita que aquilo é algo que pode ser feito. Né? Então, isso você vai confrontar com a realidade que o concorrente fez para tentar tirar um mínimo denominador e para fazer um número ou um objetivo em que você fica confortável, o Alan fica confortável, vocês acreditam que pode chegar, porque não adianta fazer uma meta que seja assim, sonho. Né? E um outro ponto. O que eu acho mais importante, Marcelo Serafim, é o seguinte: vamos dizer, todas essas referências, elas podem te ajudar. Agora, a grande pergunta é, usando todas essas referências, qual é a fatia de mercado que vocês querem atingir e que você acredita que tem desafio, mas é possível atingir num primeiro ano? E a minha sugestão é que você escreva essa meta para janeiro, fevereiro, março, para cada mês do ano, qual vai ser a meta que você vai atingir. E aí você fala, poxa, mas como eu tenho poucas referências, por ser um negócio novo, eu corro o risco de errar. É verdade, você corre o risco de errar, mas põe no papel e dá todo o seu esforço para chegar naquele número. Acompanhe ao longo de cada dia e de cada semana, antes de fechar o mês, e incluindo todas as ações e todo o seu esforço. Caso chegou no final de janeiro, você ficou muito longe da sua meta, chegou em final de fevereiro, você também ficou muito longe da sua meta, você faz uma revisão para os meses seguintes, não tem problema. Nos primeiros anos, a gente erra um pouco mais. Inclusive, eu e o Marcelo vamos falar um pouquinho sobre orçamento no próximo encontro, que é uma coisa tão importante. A primeira vez na vida que você fizer um orçamento, você vai ter uma taxa de erro um pouco maior, mas faz parte. Não deixe de estabelecer uma meta só por causa do medo de errar. E se tiver fácil demais, você sobe a barra. É assim, não tem muito... O mais importante é você pôr um número e fazer todo o seu esforço para chegar lá. E o que é legal dentro do modelo da Meta Smart é que você consegue, dentro desse parâmetro que você vai avaliar, Marcelo Serafim e demais da equipe, observar se você pecou lá na especificidade, você pecou na mensuração, no atingir do negócio, da meta que você estabeleceu, na relevância, ou no fator que é importante como o tempo. Então, por isso a definição aqui dentro do modelo de trabalhar com a Meta Smart, que você consegue visualizar isso de forma mais real. E acontece sempre de revisar, gente. Não Eu, na segunda-feira que vem, vou fazer um workshop com uma empresa de palestrante, né, que é a empresa que hoje me representa, e eles tiveram que, eles estavam tão preocupados com 2017, com o cenário econômico e tudo, que eles foram muito conservadores na meta. E aí, em junho, eles elevaram a meta, depois, em setembro, eles elevaram a meta de novo, e eles estão chegando agora a atingir, em dezembro, a terceira revisão para cima da meta deles. Por quê? Porque eles estavam esperando um cenário político, econômico ainda pior, e eles acabaram com alguns palestrantes dando muito certo, e acabaram vendendo muito mais palestras do que imaginaram. Então, quer dizer, essa coisa da meta, ela serve como uma cenoura, né, como algo que você vai atingir, mas você vai estar revisando constantemente. Então, eu sempre sou do estilo do fazer, né? Quer dizer, determina uma meta, vai dormir, no outro dia ela continua sendo algo que você tem certeza que pode chegar, que você acredita que pode chegar, o seu sócio também, o mercado está respondendo dessa maneira, e aí você vai consolidando ela como sendo uma meta que seja realmente aquela a ser atingida. Não sei se respondeu aí sua questão. Com forte significado pessoal. E aí o meu convite, Marcelo, uma das razões, às vezes, vamos dizer assim, um receio de colocar no papel. Então, por isso que, inclusive, nesse formulário aí que vocês preenchem com a meta, a ideia é que quando vocês mandam, a gente tem
A gente recebe isso. Eu, há mais de 15 anos, trabalho ajudando empreendedores a estabelecer uma meta smart, forte, para ser alcançada. Eu também sou mentora e conselheira de algumas empresas, e um outro passo importante, quando você não está alcançando o faturamento, é lembrar que junto com a meta tem que vir a execução. A meta, eu brinco que meta é mágica. Ela é mágica, mas ela não é milagrosa. Não é só pôr a meta no papel que ela vai vir sem fazer esforço nenhum. Você sabe o quanto vocês trabalham e se dedicam. Mas aí o Marcelo Pimenta perguntou se tem mais alguma coisa, se a gente respondeu. Não, na verdade, ficou claro. A gente tem traçado todo o nosso plano de metas para os próximos 3 anos. Temos o Smart traçado também. Foi só uma pergunta para a gente saber se a linha que a gente estava seguindo está correta. E ficamos felizes em saber que estamos no caminho certo. Legal. O Elias está com a mão levantada. Não, eu Fala, acho que Elias. eu acho que vai chegar na relevância ainda. Eu acho que para mim pega bastante essa parte de relevante, porque algumas coisas eu até coloco na meta e tal, mas no meio do percurso acaba ficando. E aí eu percebo que parece que faltou aquele pulo do gato em relação a estou fazendo isso porque realmente é importante. Então essa relevância para mim também eu acho que acaba sendo um pouco de empecilho. Boa consideração, Elias. Um dos pontos mais difíceis para o empreendedor é ter a clareza e a consciência de qual é esse relevante, esse significado pessoal. Vou aproveitar, a gente já tem marcado, né, o seu diagnóstico, nós já temos horário marcado, eu vou estar aí participando do seu diagnóstico. Se você já quiser começar a fazer um rascunho e escrever a sua meta Smart, posso te ajudar nessa nossa conversa a chegar no relevante, porque realmente não é uma coisa tão fácil. E qualquer protagonista, na hora de escrever, está tendo dificuldade em escrever o porquê, eu estou aqui à disposição para ajudar cada um de vocês a chegar nesse ponto. E a Smart, você pode trabalhar com mais do que uma? A ideia, os especialistas, Stephen Covey mostra, inclusive, no livro dele, um estudo que o ideal, o empreendedor, ter no máximo 3 metas smart de curto prazo. Mas isso começa a reduzir estatisticamente a chance de atingir essa meta. Então, a ideia é, no máximo, eu diria de 3 a 5. Fazer meta demais, você perde o foco e não atinge nenhuma delas. Eu acho que é isso que acontece, que aí quando você coloca mais do que, por exemplo, que são várias frentes, é a parte financeira, é a parte de negócio, é a parte né, são várias frentes que você tem que atuar quando você está numa empresa pequena. E aí, quando você tem mais do que uma, parece que uma acaba atrapalhando a outra. Isso é uma visão minha, né? Talvez seja até seja uma desculpa para não realizar, para não fazer. Mas aí parece que você, jogando em vários times, parece que você um tira energia do outro e você olha e fala, foi por isso que eu não fiz. E tudo bem, sabe? Fica aquele tudo bem meio amarelo. Então, aí esse eu acho que é um dos segredos, e eu já aproveito para dar sequência aqui na nossa ferramenta seguinte, depois da meta, essa pirâmide de plano de ação, também conhecida como pirâmide OKR. OKR é uma metodologia que o Google utiliza e que transformou essa metodologia numa metodologia muito conhecida, principalmente no mundo das startups e das empresas, né, mais ligadas à tecnologia. E aqui está o segredo, Elias. A meta, ela tem que ser não pode ser muito específica. A meta em si é uma meta um pouco mais global. Então, qual que é o resultado que você quer ter na sua empresa em maio de 2018? E nós vamos detalhar essa meta que vai trazer do Smart que você preencheu antes, e você vai colocar aqui nessa pirâmide do OKR, pirâmide do plano de ação. Você vai preencher aqui essa meta mais abrangente, inclusive escrevendo por que ela é importante. E toda meta, e esse é o OKR, essa metodologia que o Google usa, a pergunta é: quais são os 3 pilares que você precisa cuidar para garantir que você vai atingir essa meta maior?
E aí, nesses pilares, você vai detalhar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero atingir um faturamento da minha empresa de R$30 mil por mês. Para eu atingir, quais são os 3 pilares? Eu preciso conquistar novos clientes. Eu preciso atender bem os clientes que eu tenho hoje para não perder faturamento e eu preciso estruturar a minha empresa, os processos, as pessoas, a infraestrutura, enfim, depende do tipo de negócio. Então, você descreve esses 3 pilares, de preferência com números que, se eu atingir, tanto em clientes novos, tanto em faturamento na manutenção dos clientes que eu já tenho, e algum número de medir a implantação de processos, por exemplo, você vai conseguir alcançar essa meta aqui. Marcelo Pimenta, você quer complementar alguma coisa? Eu acho assim, sobre essa coisa do número de metas, né? Quem não vem atingindo metas e que não tem trabalhado com isso, a minha dica é uma. Depois que você for ninja ou pré-ninja, você tem 2. Quando você for um samurai, você fica com 3. Adorei, Marcelo. Até lá, gente, uma tá mais que bom, né? Então, acho que essa é a grande sacada aí, né? Para que você pode chegar lá. E assim, eu tô vendo aqui o pessoal da turma 2, da turma 1, né? Se você não tá com isso em dia, não tem problema, é para isso que esse encontro está aqui também, para a gente recuperar essa pessoa que está esquecido, né? Porque esse cartaz, gente, e a gente vai repetir isso ainda de novo em janeiro, vamos repetir em fevereiro, se a gente se encontrar na rua daqui uns anos, a gente vai perguntar, e aí, como é que está a pirâmide do plano de ação? Entende por quê? Porque é algo que a gente precisa estar sempre acompanhando, e o grupo, e um dos valores do Protagonistas é justamente esse, é a gente poder lembrar aquilo que precisa ser feito sempre, e que muitas vezes não é o mais divertido, né? Ninguém abre uma empresa, não está lá no porquê de uma empresa dizer, para preencher pirâmide de OKR de plano de ação, né? Não é esse o porquê das empresas, mas esse é um trabalho que todas as empresas precisam fazer para que aquele porquê possa ser trabalhado, né? E a gente estava numa discussão ali no chat com a Fernanda e com a Janete sobre colocar no como, né? Muito desse papo aí de execução, né? De afinco, de dedicação, né? De comprometimento, isso são coisas que podem estar lá naquele como também, podem ser pistas que podem estar ajudando você a fazer essa ponte entre o porquê e o quê do Círculo Dourado, né? Por isso que a gente escolheu essas ferramentas para a gente poder estar revisando ainda hoje. Eu acho que tem áudio de alguém, da Antônia que está entrando, o áudio faltou. Gente, olha só como é que são as coisas. Nós tem uma planilha com essa carinha do slide para você preencher esta pirâmide. Eu ainda sou da velha guarda, dos velhos tempos, então eu tenho um cartaz, uma cartolina com a minha pirâmide OKR fixa aqui do lado da mesa de trabalho. Inclusive, coloquei aqui embaixo alguns indicadores, que eu estou medindo e acompanhando para atingir esse resultado. Porque, olha só que interessante, né? Aqui nessa pirâmide, a gente começa com o porquê da meta, passa com o que em cada um dos pilares, e quando vocês vão preencher essa parte de baixo, é o como, são as ações que eu tenho que fazer para atingir cada um dos pilares que vai me levar à minha meta global. Então, por isso que é tão importante aqui, vocês veem que as ferramentas, como o Marcelo falou, uma vai construindo na sequência da outra para ajudar vocês a executarem tudo isso. Aqui em cima, nesse 9º encontro, nós trabalhamos o preenchimento de uma meta dessa daqui, no caso focado para aumento de vendas que a gente fez. Então, essa aqui é uma ferramenta fundamental e que assim que você termina de escrever a sua meta SMART, você vai preencher essa sua pirâmide do OKR de plano de ação, que vai te ajudar a definir as 9 principais ações que você tem que realizar para garantir que você vai chegar lá na sua meta. Dúvidas, perguntas?
Não, só uma... Você quer complementar? Fala. Fiquei um pouco atrasado aí, né? Que bom, Eu acho... Ricardo, parabéns pelo seu Beleza. aniversário no final de semana. Cheguei atrasado, mas estou aí na retaguarda. Eu acho assim que é bem... Você vê só, a gente está num estágio aqui, pegando por nós aqui. A meta que é construir a Smart e tal, mas a grande meta que eu tenho, que é da compra da máquina nova, ela praticamente ela é uma decisora entre eu não consigo hoje crescer do jeito que eu estou hoje com a produção, porque a gente depende de uma máquina. Então a gente está com a produção estagnada. Então você chega num ponto que você não consegue aumentar cliente, aumentar equipe de vendas, um monte de coisa fica travado, entendeu? Então, a minha meta Smart mesmo é a compra da máquina. E todo dia o que eu faço, as ações que eu faço, são em prol dessa compra. A gente está com financiamento pré-aprovado, eu estou pagando aos poucos ela no paralelo, o que sobra de dinheiro eu mando, pago. Então, assim, essa é a principal. Agora, igual o Marcelo falou que a gente está num nível de você tem uma, para você tocar 2, 3 metas, você tem que ser ninja, samurai e tal, você tem que manter as outras na retaguarda também, porque seu negócio não pode cair. Com certeza. Né? Treinadas, né? Então, e você, por exemplo, né? O caso, você tem que estar, por exemplo, a geração de demanda, né? O topo do funil de vendas, que é uma ferramenta que a gente também quer falar, você precisa estar alimentando, né? Porque na hora que a máquina entrar, você precisa fazer essa máquina acelerar no funil de vendas. Exatamente, porque não adianta nada, digamos assim. Porque não adianta nada, cai uma máquina nova, mas aí você parou no tempo, também não vai, né? Então, muito tudo tem que estar funcionando no paralelo. A gente está desse jeito. Assim. Vamos lá, Marcelo, que nós temos 5 minutos para terminar. Eu acho que assim, o funil de vendas, a gente tem um material recente, né, Paola, que a gente gravou aí com a empresa do funil de vendas, mas ela vem também, né, principalmente, eu acho que aquelas pessoas que são da turma 2 e que podem estar um pouco assustadas, porque é muito conteúdo novo, não se preocupe, esse encontro, ele é um encontro, assim, de revisão, de falar de várias ferramentas, né, para a turma 1, essas ferramentas já foram apresentadas de uma maneira ou de outra, mas a gente acha que é importante recuperar, que é que as pessoas possam estar fazendo, né, todas essas que a gente viu, e tem que ter o funil de vendas, porque o funil de vendas é algo fundamental. Você saber quais são os estágios, né? A gente bate muito aí na história do funil de vendas, a gente pegou ali o exemplo do Netflix, vocês estão vendo aqui o exemplo... Marcelão, só uma coisa rápida aí para falar para a turma nova, não sei se eu posso... Pode, claro. Implanta esse funil de vendas. É muito simples. É sério. E impacta, não é? E impacta muito. Simples, né? E poderoso em resultado, né, Ricardo? Implanta, porque eu sou do seguinte artifício. Se é para complicar, eu tô fora. O funil de vendas, para mim, foi uma coisa que em 2 semanas estava rodando bem. E ainda eu te falo, paralelo com outro sistema que a gente tem. Pode implantar, pessoal. E aí, olha só, e o mais legal, a gente teve a oportunidade, conversou com o pessoal lá do funildevendas.com.br e ele tem condição especial para os protagonistas, uma ferramenta super acessível e fácil de usar. E se você não quiser usar a ferramenta, mas o importante é você pode fazer isso. O Marcelo preparou aqui, ó, o slide para você pensar quais são as etapas do seu funil e definir as ações que você vai fazer para cada uma das etapas para alcançar o seu objetivo de vendas. Então, é realmente uma ferramenta poderosíssima. Marcelo, não sei se você quer complementar alguma coisa. Quero muito complementar, né? Porque vocês vão me ver aqui, para quem já me conhece há mais tempo, vai ver, mas quem, por exemplo, a Kátia, né, que hoje estava falando com relação a essa coisa de não saber vender ou de não ter essa competência, se preparem, a vida de vocês vai mudar, vocês vão ser vendedores. E vocês vão ver que vender é uma coisa boa. Vocês vão ver que vender ajuda os outros. Vocês vão vibrar.
Vender vai trazer prosperidade para dentro da casa de vocês, para o negócio de vocês, né? Que vocês têm condições de vender, né? E antes de sair para a rua vendendo, né? Vocês têm que saber quem é o funil de vendas, quem vocês vão prospectar, qual é a trajetória que essa pessoa vai fazer até chegar no contrato, né? E isso é importante vocês entenderem, porque um móvel se vende de uma maneira, um projeto de arquitetura, um curso de inglês, um personal chefe, uma lavanderia, cada um desses tem o seu funil de vendas. E mesmo assim, cada negócio tem o seu funil de vendas, porque é o jeito que vocês escolheram de fazer negócios que é único. A gente defende aqui que cada protagonista tem um modelo de negócio que é único, é a única empresa que faz arquitetura e projeto de interiores como a Tiepos faz. É a única empresa que faz design de moda lá e personal style como a Marina faz. É a única Janete que vai atender as empreendedoras dessa maneira. Quer dizer, então vocês têm que buscar esse diferencial. Isso é algo que vai fazer a diferença, mas isso vai ajudar vocês a vender. E como disse a Paola, mas tem que executar. A venda, a gente tem que executar e a gente vai estar aqui para ajudar vocês a ter disciplina, a ter motivação, a ter ferramentas para serem vendedores todos os dias. Então, a ideia aí do funil de vendas é lembrar justamente dessa necessidade, que é uma competência fundamental. E também, só para a gente concluir a nossa pauta, e a gente pode voltar nesse tema, e a gente sugere tanto para todo mundo, né, que vocês tenham o hábito de no carro ouvir esses encontros mais de uma vez, porque isso vai fazendo com que vocês tenham uma absorção melhor de todo esse conteúdo. É trabalhar com a questão da gestão à vista, né, que é algo fundamental, né, vocês terem os principais indicadores, né. Na semana passada o Pedro falou sobre o comitê de resultados, que eu fiquei achando, Paola, que a gente deve incluir isso aí nessa lâmina, sabe? Tem que ter um comitê de resultados que vai ver os indicadores e vai comunicar para a empresa qual é a realidade da empresa. A pior coisa que pode acontecer é uma empresa que não... como é que se diz? Se constrói sobre dados que não são verdadeiros. Então, o Deming, né, o João, esses caras que são da qualidade total, nos ensinaram que a gente precisa aprender em cima de dados e fatos. O funil é um desses indicadores que a gente destaca, mas a gente tem outros e cada uma dessas empresas precisa estar desenvolvendo isso e a gente está aqui à disposição para poder. Se a gente não vai conseguir nesse encontro hoje aprofundar esse assunto, eu acho que a gente cita, né, essas como sendo ferramentas fundamentais para que você incorpore no seu dia a dia, cada um no seu grau de maturidade. Para quem está chegando, que siga essa linha sem querer atropelar. Faz o círculo dourado. Faz o canvas do modelo de negócio e assim embasa a meta SMART, vai vendo a pirâmide de OKR, determina as coisas e assim vocês vão ver que o resultado vai chegar e a gente vai estar aqui junto com vocês para auxiliar no que for necessário. Eu me despeço já, né, para a gente não estourar o nosso tempo, só lembrando, pedindo que vocês façam a avaliação do encontro, a Cláudia já botou aí no chat, estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que vocês queiram. Vejam e revejam esse encontro quantas vezes for necessário e vamos junto nessa jornada até a semana que vem. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Paola e Valeu, Marcelo. Antes da Paola, só reforçar, pessoal, que, por favor, especialmente os protagonistas da turma 2, encaminhem um diagnóstico. É importante a gente não perder esse time, tá? Vamos lá, Paola, é com você. Maravilha, PC. Vamos lá, gente. Realmente, essa fase de diagnóstico, Janete, eu me lembro, o Ricardo não estava aqui no início quando ele viu, quando você comentou como é difícil fazer um diagnóstico e que a gente acaba mostrando alguns pontos que precisam ser melhorados, mas o quanto isso é importante. Então, para o pessoal da turma 2... Dói, mas ele é o único caminho para a gente chegar no resultado. E vamos... Verdade, e o mais importante... Sabe, Paola, tem horas que dói compartilhar com todo mundo pelo seguinte,
pelo tanto de conhecimento que a gente tem, o tanto de investimento em curso. Ontem o Menta me botou uma regra, me colocou um negócio. Janete, você não me gasta mais R$1 fazendo curso, né? Mas aí você enche muito de conhecimento e o que eu estou vendo aqui? É muita execução. Então, o que eu estou amando e quero falar para todo mundo, aproveitar esse final, gente, que realmente execução é tudo, é o que vai nos trazer resultados. A gente gasta tanto em curso, mas é bom o PC vai estar nos cobrando, é bom o Menta, eu já vi que ele é cobrador, ele também não vai dar moleza, Paola também, mas às vezes nesse momento a gente precisa, porque senão a gente se perde no overload de tanta informação. Verdade. Essa Obrigado, é a Janete. ideia, obrigada, fico feliz. Então, pessoal da turma 2, vamos dizer, essa semana e a semana que vem, eu e o PC e o Menta vamos estar fazendo reunião com cada um de vocês para fazer essa fase de diagnóstico que é tão importante. Então, enviem aquele questionário, imediatamente a Cláudia vai marcar uma data e um horário para a gente ter esse bate-papo. Façam a avaliação do encontro, que é tão importante, e a gente vai se ver semana que vem. É o último encontro desse ano antes do recesso. E o pessoal da turma 1, só voltei aqui para falar, né, que a gente vai agora entrar em contato para revisar todos esses documentos se estão atualizados com vocês. Por isso que a gente trouxe isso. A Cláudia vai começar um contato agora 1 a 1 para ver como estão. A gente está à disposição, porque a gente quer terminar o ano com tudo isso em dia. A gente sabe o quanto isso vai fazer a diferença para todos nós em 2018. Muito Valeu. bom, gente. Tchau, pessoal. Um abraço, Valeu, obrigado. tchau, gente. Boa semana, a gente se vê semana que vem. Até.